Olá, pessoal do PMO Brasil. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre gestão, inovação e gerenciamento de projetos. Hoje vamos mergulhar em um tema fundamental para o sucesso de qualquer equipe, a segurança psicológica. Você já parou para pensar como se sente ao expressar uma ideia diferente em uma reunião? Ou como reage quando comete um erro no trabalho? Essa sensação de segurança para ser quem você é e para aprender com os erros é o que chamamos de segurança psicológica. Para nos ajudar a entender melhor esse conceito e suas implicações para as equipes, vamos observar as teorias da professora Amy Edmondson, uma das maiores especialistas em segurança psicológica. Segundo Amy, a segurança psicológica pode ser definida como a crença compartilhada pelos membros de uma equipe de que a equipe é segura para assumir riscos interpessoais. Em outras palavras, é a confiança que cada membro tem de que pode ser vulnerável, cometer erros e aprender sem ser julgado ou punido. O trabalho da professora Amy, ele começa num estudo chamado Learning from Mistakes is Easier Said Than Done, de 1996, quando ela partiu de uma hipótese: será que melhores equipes erram menos? E assim foi aplicar essa hipótese dentro de um hospital, onde uma equipe de enfermeiros assumiu a desafiadora tarefa de rastrear as taxas de erros por 6 meses nos setores. Conversando com médicos, enfermeiros, revisando os prontuários dos pacientes por várias semanas. O que ela tinha que fazer era distribuir uma pesquisa para medir o trabalho dessas equipes e avaliar a qualidade da equipe e a taxa de erro. Um estudo que levou aproximadamente 6 meses. Então, Amy tinha que esperar pacientemente todos esses dados serem coletados e as suas pesquisas e formulários para avaliar a qualidade das equipes, não só em cima dos erros. Então, foi gerado pesquisas com opções de concordo plenamente a discordo plenamente, com perguntas do tipo: um membro desta unidade compartilha seu conhecimento especializado e experiências com outro? E algumas outras perguntas com aspecto mais negativo, como: os membros desta unidade não carregam uma justa parcela de carga de trabalho em geral. Dessa forma, ela conseguia avaliar tanto a qualidade da equipe, como a taxa de erro que estava sendo vista por aqueles enfermeiros, conversando com os médicos, com as outras equipes de enfermagem, revisando prontuários. O que surpreendeu Amy foi que, no final, no meio do seu trabalho, ela começou a ver uma correlação diferente do que ela imaginava na sua hipótese inicial. A ideia era: equipes melhores erram menos. Só que, quando a coleta de dados começou a ser expressiva, ela observou que não. As melhores equipes apresentavam maior taxa de erro. Isso gerou uma grande frustração inicial, mas que começou a abrir uma nova perspectiva sobre a hipótese. Será que a gente está num ambiente seguro, onde eu consiga informar e avisar que eu erro, ou não? Foi uma coincidência infeliz e as equipes melhores erram mais. A minha hipótese está furada. Então, dentro desse estudo, ela começou a fazer uma série de avaliações e começou a aprofundar o seu conhecimento em segurança psicológica. Qual era a ideia? Em equipes que eu tinha maior confiança, maior permissividade para errar e relatar esse erro antes que o impacto fosse grande, os dados relacionados à taxa de erros era maior. Isso não significa dizer que as outras equipes não erravam. O que a gente infere do estudo dela é que, quando eu não tenho um ambiente psicológico seguro para relatar os meus erros que podem acontecer, eu oculto esse erro. A gente deixa esse erro escondido, o que pode ser um grande problema. Mas por que a segurança psicológica é tão importante? Por que um ambiente seguro as pessoas conseguem trabalhar melhor e conseguem inovar mais? Primeiro, quando a gente cria um ambiente de segurança psicológica, as pessoas podem expressar suas ideias sem medo de serem ridicularizadas. Podem fazer as perguntas mesmo que as pareçam óbvias.
assumem mais riscos, sabendo que terão apoio para aprender com os erros, colaboram construindo relacionamentos mais fortes e confiáveis, e a gente tem um fator muito importante nessas equipes, que é a comunicação e o feedback. Para criar um ambiente de segurança psicológica, é fundamental que a gente tenha comunicação aberta e honesta, incentivar todos a expressarem seus pensamentos e sentimentos de forma clara e respeitosa, demonstrar empatia, interesse genuíno pelas ideias e outras perspectivas, ter uma comunicação construtiva, focando em solução e aprendizado, ao invés da tradicional culpa e crítica. E o feedback ele pode ser oferecido de uma maneira muito produtiva nesse cenário. Ele deve ser regular, ele deve ser específico, ele deve ser orientado para o desenvolvimento e deve ser bidirecional. Isso é, essa troca de feedback deve ser entre os membros do time. Tá? E como é que se implementa isso, Rafael? A gente vive num mundo onde a gente tem tanta incerteza, tanta insegurança. Como é que constrói essa segurança psicológica? Não é uma tarefa difícil, mas é possível. A gente consegue entender a partir de alguns pontos. Vamos lá. Quando a gente começa a falar de comunicação, eu consigo definir um ambiente... Primeira pergunta, né? A gente consegue definir um ambiente de confiança? As pessoas se comunicam de forma clara? A liderança é acessível? É transparente? Quando existem conflitos, a gente lida isso de forma construtiva? A gente está focado no fato, encorajando a solução de problemas de forma colaborativa? Pensa o seguinte, é possível inovar num ambiente sem segurança psicológica, onde as pessoas têm medo de errar, onde as pessoas vão ter medo de experimentar transformações, seja no processo, seja em determinado método, sabendo que dentro de cenários complexos, trabalhamos muitas vezes com hipóteses, com ambientes probabilísticos. Como é que a gente consegue atuar num cenário de complexidade sem segurança psicológica? É muito difícil, concordam? Para implementar essa segurança psicológica, ou fazer essa transformação, é importante fazer uma fase de diagnóstico, uma avaliação inicial, realizar pesquisa ou aplicar questionários para entender o atual nível de segurança da equipe, identificar os pontos fortes e fracos, analisar o resultado dessas pesquisas e identificar as áreas que precisam de mais atenção. Depois desse diagnóstico inicial, nós precisamos fazer a definição de metas e ações, estabelecer objetivos claros, definir o que se espera alcançar com a implementação da segurança psicológica, desenvolver um plano de ação específico para cada área que precisa ser melhorada. E o grande fator diferencial, a comunicação e o engajamento. Comunicar a visão, explicar aos membros da equipe a importância da segurança psicológica e como ela se encaixa nos objetivos da organização. Promover workshops, treinamentos e atividades que todos possam participar ativamente do processo. Claro que, como bons gerentes, essa implementação vai precisar de monitoramento. Implementar as ações definidas no plano de ação e monitorar o progresso para acompanhar os resultados e ajustar o plano conforme necessário é essencial. Nós temos alguns desafios já conhecidos, como a resistência à mudança, a dificuldade de uma comunicação transparente por lideranças não treinadas, não trabalhadas. Muitas vezes, os relacionamentos entre os membros da equipe ainda são muito frágeis. A equipe está numa fase de formação. A gente precisa desenvolver, demonstrar que as vulnerabilidades, inclusive da liderança. Muitas vezes, quando um líder admite um erro numa decisão, ele está dando um ótimo exemplo. Lembra que liderança é a capacidade de influenciar e a principal forma de influência é o exemplo. Tá? Uma outra dificuldade é a falta de tempo e recurso. Muitas empresas que me chamam para conversar falam, mas como é que a gente vai fazer isso? Não tem tempo ou não temos verba. Lembra que a parte comportamental e a própria organização do trabalho é essencial para a gente ter tempo sim de melhorar a equipe. Todo gerente deve melhorar a sua equipe. É uma missão do gerenciamento. Então a gente precisa parar,
refletir e entender que muito do nosso trabalho pode ser por falta de organização, pode ser retrabalho por uma falta de segurança psicológica, onde aquele colaborador não se sentiu seguro para comunicar uma determinada falha ou um erro e agora está refazendo. Então, observa que quando a gente cria um ambiente seguro para os colaboradores se comunicarem, se expressarem de forma segura, sem o medo do castigo, da punição, nós conseguimos ter vários ganhos, inclusive de produtividade. Exemplos práticos de implementação podem ser criar um canal de feedback anônimo, para que os colaboradores se sintam seguros de expressar suas opiniões sem medo de retaliação. Implementar programas de mentoria, para os colaboradores mais experientes compartilharem seus conhecimentos e experiência com os mais novos. Promover workshops sobre comunicação eficaz. A implementação da segurança psicológica é um processo contínuo que exige dedicação e esforço de todos os membros da equipe. Ao superar os desafios e celebrar as conquistas, é possível criar um ambiente de trabalho mais saudável, produtivo e inovador. Gostaria de agradecer a você por acompanhar mais um episódio do PMO Brasil. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de compartilhar com amigos e colegas do trabalho. Obrigado por se juntar ao nosso grupo de gerentes inovadores e estou ansioso para compartilhar mais insights em nosso próximo episódio. Um forte abraço e sucesso!